Agora nós vamos iniciar, então, nosso terceiro conteúdo, né? Ou seja, nossa terceira semaninha, tá? Ó, tá terminando. Não pode perder o foco não, tá? Tem que continuar lendo os textos, entrando lá no fórum, a gente conversando, trocando todas essas ideias, porque já tá no finalzinho, tá bom? 50% já conseguiu, tá? Só falta mais 50%, tá? Então, olha só, meus cheirinhos, nós vamos agora, né, estudar um pouquinho aí da parte da Lei Orgânica da Saúde, que é a 8080, tá? A 8080 é uma lei extensa, enorme, tá? Quando eu trabalho com ela na íntegra, são 53 artigos. Mas aqui não dá para trabalhar tudo, né? Como eu já havia comentado, nossa carga horária, ela não é tão extensa, né? É uma carga horária aí compatível com o curso. Então, a gente precisa sintetizar, direcionar mais o que você precisa entender a respeito dessas leis, tá? Então, da 8080... eu reservei aí alguns artigos, tá? Então eu coloquei artigo 1º, artigo 2º, acho que, deixa eu só confirmar aqui, tá? Coloquei artigo 3º também, aí fui para o artigo 6º e terminei com o artigo 7º, tá? Então da 8080 nós só vamos trabalhar esses artigos, ok? Então vamos lá, começar falando aí sobre essa lei. Quando a gente fala dessa disposição, né, o que essa lei traz, o que ela vai, né, estabelecer? Ela vai dispor sobre toda essa assistência a ser prestada pelo SUS, que nós trabalhamos com essa assistência através das ações de promoção, proteção e recuperação, tá? Que é aquela nossa integralidade das ações. Então, essa é uma das responsabilidades dessa lei. Ela também fala sobre toda a organização e o funcionamento desse sistema. Então, nós também temos que trabalhar com essa organização, tá? Como que nós vamos organizar esse sistema e como que esse sistema vai funcionar, certinho? Então, essa lei vai dispor sobre essas ações e também outras providências, né? Aquilo que foi relacionado ao planejamento, ao financiamento, tá? Então, é de responsabilidade do 8080. Eu vou começar aqui no artigo 1º, que ele determina o seguinte, que agora, de fato, né, esta lei vai regulamentar esse sistema. Por quê? Porque nós tivemos uma base legal, que foi nossa aula, né, da semana passada, que falava sobre a Constituição, tá? Que é a que estabelece, ali tem uma base legal falando do nascimento desse sistema, mas eu preciso uma lei que regulamente. Então, essa lei, a 8080, é a lei que vai regulamentar esse sistema, tá? Então, ele cita assim, está regulamentada em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, sejam eles executados isolado ou em conjuntamente, tá? Então, isoladamente ou em conjuntamente, eu vou explicar o porquê disso. Aí ele dá sequência, fala, né? Isolado em conjunto, permanente ou eventualmente, por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Nossa, André, entendi nada esse negócio de isolado, conjunto, individual. Então, vem cá, deixa eu explicar. Vai ser assim. Quando eu falo que um serviço ele é prestado isoladamente ou de forma isolada, é um serviço individualmente. Então, eu, Andréia, vou lá no posto de saúde, tá? E vou obter essa assistência individual, só pra mim. Mas a assistência pode ser prestada coletivamente? Pode, né? Então, quando eu falo de coletividade, é um grupo. Exemplo, uma campanha de vacinação, ela é prestada coletivamente, tá bom? Então, as nossas ações, tanto elas vão ser prestadas individualmente, mas elas também poderão ser prestadas coletivamente. Outro termo que ele usa é permanente ou eventualmente. Permanente é aquele serviço que é prestado sempre, contínuo, pro resto da vida. Então, meu paciente crônico, vocês, né, do ACS, vocês vão lidar muito com esses pacientes crônicos, paciente hipertenso, paciente diabético, tá? É aqueles que vão ser referenciados para o programa, que é o Programa Saúde da Família, né, que a gente fala Estratégia Saúde da Família. Então, vocês vão ser esse elo, né, entre a família, entre essas pessoas que têm esse problema crônico, que vai ter que receber, atendimento até o resto da vida, mas também tem aquele que não precisa receber o atendimento para o resto da vida, que é aquele esporádico que vai lá obter uma assistência, tá bom? Então, traduzindo essas palavras, isoladamente é individualmente, coletivamente é uma ação em conjunto, tá? Permanente, exemplo, é aquele meu paciente crônico que vai precisar de assistência para o resto da vida. E quando a gente fala eventualmente, é esporadicamente, só quando for uma necessidade lá de cada um, tá bom? Esse é o artigo 1º, bem explicadinho aí para vocês, tá?
Nós temos o artigo 2º, que o artigo 2º eu sempre falo que ele é muito parecido com o artigo 196 da Constituição. Então, por isso que tem que ter cuidado. Lá no artigo 196 da Constituição, eu cito que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só que aqui, na 8080, ele fala que saúde é um direito fundamental do ser humano. Parece, mas não é igual, tá? Então, quando ele especifica ali, saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover por essas ações e condições para que esse exercício seja prestado, já assegurando aquilo que a Constituição determinou. Saúde é um direito de todos, dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas, tudo aquilo, tá? Então, é um artigo muito parecido com o da Constituição, mas ele tem uma diferençazinha ali, tá bom? Depois que a gente trabalha com o artigo, se você pegar seu material, você vai ver aí artigo 2º, que é esse que fala que saúde é um direito fundamental do ser humano. Ele fala do parágrafo, nós temos o parágrafo 1º, e o parágrafo 1º fala que o dever do Estado é de quê? De garantir que essa saúde seja prestada. Como que essa saúde vai ser prestada? Ela vai ser prestada de que forma, né? Aí, quando ela fala da execução dessas ações a serem prestadas, ela justifica o artigo 196 da Constituição. Então, lá no 196 falava assim: saúde é um direito de todo dever do Estado, né? Que visa proporcionar ações para diminuir a possibilidade de você desenvolver uma doença ou outros agravos. Falava que o acesso era universal, que ele era igualitário, por meio das ações de promoção, proteção e recuperação, a mesma coisa. Então, na verdade, que o parágrafo 1º, ele repete aquilo que a Constituição já havia determinado, tá? Então, não é difícil o entendimento, porque a gente já até comentou isso daí lá dentro do artigo 196, tá bom? Ele só está fundamentando agora dentro dessa lei, que é a Lei Orgânica da Saúde, tá bom? Agora, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte: que o dever do Estado não exclui a minha responsabilidade, de vocês, da sociedade, da comunidade. O que ele quis falar com isso, André? O dever do Estado não exclui, né, as nossas responsabilidades. É porque é assim, quando a gente fala dessas responsabilidades sendo asseguradas pelo Estado, é aquilo que ele tem que prover. Então, exemplo, o Estado, ele tem que formular as políticas, mas não adianta só ele formular as políticas, nós temos também obrigações para com esse Estado, que é de propor que essas políticas sejam executadas, né? Que elas sejam feitas. Então, eu vou dar um exemplo na prática. Aquela mãe que precisa vacinar seu filho, ela pode falar assim: ah, não, eu não vou vacinar meu filho porque o filho é meu, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Não, ela vai ser responsabilizada por isso. Por que ela vai ser responsabilizada? Ah, André, porque o governo é ruim, né? Nada a ver. Ela vai ser responsabilizada porque aqui determina que o Estado prover as ações, mas nós temos também obrigações para com esse Estado, tá bom? Então, quando a gente fala dessa obrigatoriedade, a gente fala dessa obrigatoriedade do Estado em propor essas ações, mas nós temos também que cumprir com essas ações. Então, essa mãe que fala assim: não, não vou vacinar meu filho, né? Não pode. Por que não pode? Porque nós temos essas responsabilidades. Esse filho, ele participa com outras crianças, né, em sociedade. Então, nós participamos, a criança participa. Então, nós temos obrigações também para com essa sociedade, tá? Então, quando ele coloca ali que o dever do Estado não exclui a minha responsabilidade, de vocês, da família, da sociedade, das empresas, é que nós temos também que cumprir com essas obrigações frente àquilo que o governo propõe, tá bom? Vamos para o próximo artigo, artigo 3º. O artigo 3º eu vou chamar a atenção, por quê? Porque dentro do 8080 nós já tivemos várias alterações, tá? E uma dessas alterações foi exatamente o artigo 3º, que é pela lei a 1264, tá? 12864, que foi de 2013. Então, essa lei, a 12864, o que ela fez? Ah, André, então o artigo 3º não existia dentro da 8080? Não, ele já existia, tá? Então, quando nós tivemos o texto original, que o texto original é do ano de 90, né, que é 8080/90, o artigo 3º já estava lá, tá? Só que ele citava os fatores condicionantes e determinantes, que você precisa saber quais são esses fatores condicionantes e determinantes. Só que quando foi em 2013, essa lei, que é a 12864, que é de 2013, ela acrescentou mais um fator condicionante e determinante que não tinha, tá? Então, ficou assim:
Quando a gente fala desses fatores, a gente fala que a organização social e econômica de um país, ela vai ser expressada através desses indicativos. André, o que é isso, né? A organização social e econômica de um país vai expressar a organização desse país? O que é isso? Entendi nada. Então é assim. Teoricamente falando, meu cheiro, se a população ela tem acesso à alimentação, à moradia, transporte, a lazer, a renda, trabalho, socialmente essa população vai estar bem? Sim, porque ela tem acesso a tudo isso, né? Quem tem trabalho, quem tem renda, quem tem saúde, quem tem alimentação, quem tem segurança, tá bem. E falando economicamente, o país vai estar bem? Claro, se ele proporciona isso para a sua população, é porque também a economia desse país está boa. Então, por isso que ele fala que os níveis, né, esses níveis sociais, eles vão expressar a organização social e econômica de um país. Porque quanto mais nós estivermos tendo acesso a isso, a economia do país, ela tá melhor e socialmente nós também estamos melhores, tá? Aí ele vem e especifica quais são os fatores condicionantes determinantes. Então, lá no nosso fórum, né, se a gente for discutir um pouco sobre essas questões dos fatores condicionantes determinantes, André, eu tenho que saber todos? Tem, meu cheirinho, tá? Então, por que você precisa saber todos? Porque vai que eu pergunte lá, sei lá, na sua avaliação, um fator que não tem nada a ver, sei lá, exemplo, religião. Religião é muito importante, ajuda muito, mas não é considerado um fator condicionante determinante, tá? Então, se você tiver que estudar, se você tiver, não, né? Você tem que estudar, tá? Nosso conteúdo. Então, se você for aí estudar, na hora que você estiver estudando o artigo 3º, dê uma olhadinha com carinho e estabeleça quais são esses fatores, tá? Então, ele fala alimentação, moradia, transporte, lazer, renda, trabalho. E o que acrescentou? Porque eu falei que esse artigo 3º foi alterado em 2013, né? Porque nós acrescentamos um novo serviço aqui, que foi a atividade física, tá? Então, a atividade física, ela não existia antes de 2013. Então, só a partir de 2013 que ele foi considerado como um fator condicionante e determinante da saúde, tá bom? Então, artigo 3º, já passei aí tranquilinho. Aí, no parágrafo único desse artigo 3º, que você está acompanhando aí com o material, ele fala assim, dizem respeito também à saúde. O que também é importante à saúde? Porque eu acabei de citar os fatores condicionantes, né? E falei que eles vão condicionar e determinar a saúde dessa população. Alimentação, moradia, transporte, lazer, atividade física, tudo isso, né? Só que ele veio agora e fala assim, gente, também vai ser importante para a saúde o quê? Um estado de bem-estar físico, mental e social. O que ele quis traduzir com isso? O que nós temos de conceito de saúde pela OMS. Então, antes, não sei se vocês já tiveram contato com essa informação, mas antes, quando a gente conceituava saúde, o conceito de saúde era ausência de doença. Aí a OMS falou assim, gente, que conceito fraco é esse? Ué, só o fato da pessoa não estar doente que ela está saudável, que ela tem saúde, está errado. Então a OMS vem e altera esse conceito de saúde. Então hoje o nosso conceito de saúde pela OMS é: saúde é um direito de todos, dever do Estado. E esse conceito de... Perdão, eu falei que esse conceito é pela OMS. Não é, esse conceito é pelo SUS. Então, quando a gente fala que existe dois conceitos, existe o conceito pelo SUS e existe o conceito pela OMS. O conceito pelo SUS é o artigo 196, que fala que saúde é um direito de todos, dever do Estado, tá? Só que o conceito de saúde pela OMS é exatamente esse que eu acabei de falar. É um estado de bem-estar físico, mental e social. Ué, André, mas se o conceito é da OMS, por que tá aqui? Porque o SUS também considera esse conceito da OMS como um conceito direcionado à saúde. Ele não descarta, tá? Mas só a nível de curiosidade, se perguntasse aí, sei lá, você vai fazer uma provinha, e se perguntasse qual o conceito de saúde pelo SUS, é o artigo 196 da Constituição, tá? E se perguntar o conceito de saúde pela OMS, aí é esse daqui que nós estamos trabalhando, que é um bem-estar físico, mental e social, certo? Então, fechei também com vocês o artigo 3º, que estabelecia os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Agora nós vamos aí para o artigo 6º.
O artigo 6º, na verdade, eu nem vou fazer um detalhamento muito grande dele, porque ele fala das atribuições do SUS, tá? O SUS vai ser responsável pela execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como farmacêutica e saúde do trabalhador. O SUS vai ser responsável pela parte de acondicionamento, transporte e armazenamento de produtos e substâncias de interesse para a saúde. Aí ele fala os produtos tóxicos, radioativos. Ele diz que o SUS vai ser responsável também pela parte de insumos, né, que é matéria-prima, hemoderivados, que é a parte do sangue, tá? Imunobiológicos, que são aí as nossas vacinas. Então ele vai citar várias coisas no artigo 6º correlacionado a essas responsabilidades do SUS, né, as atribuições, as competências. Na verdade, do artigo 6º, quando você pega aí no seu materialzinho que você tem, né, se você imprimiu ou se você está lendo aí através do computador, eu vou querer o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, eu vou falar um pouquinho, tá? Por que eu quero esses dois parágrafos? Eu coloquei pra vocês, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, e o terceiro eu só comento, apesar que nem tá aí, mas eu só comento um pouquinho. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, ele vai conceituar, ele vai estabelecer dois conceitos. O primeiro é de vigilância sanitária, e o segundo é de vigilância epidemiológica, tá? Andréia, pra que eu tenho que saber disso? O meu cheirinho ACS trabalha exatamente com essa atenção básica, tá? Então trabalha com todas essas notificações, tá? Tanto notificações de vigilância sanitária, se observar alguma ação em relação à parte de saneamento, de esgoto, de água, né? Isso é de responsabilidade. E a vigilância epidemiológica, porque trata com doenças. Então o ACS ele vai ter que ter essa noção, essa percepção para atuar junto a essas duas ações. Então por isso que eu coloquei o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, para você entender sobre esse conceito de vigilância sanitária e epidemiológica, tá? Então vamos lá. Vigilância epidemiológica, perdão, sanitária, nós vamos gravar 3 palavrinhas que são obrigatórias. Essas 3 palavrinhas, se você pegar esse seu material, você pode grifar. Eliminar, diminuir ou prevenir. Já em vigilância epidemiológica, as minhas 3 palavras vão ser conhecimento, detecção e prevenção. Por que eu cito essas 3 palavras? Porque vira e mexe, quando a gente observa esses conceitos, seja de vigilância sanitária e epidemiológica, eles tiram essas palavras, eles trocam essas palavras e o conceito vai estar errado, tá? Então, sempre quando você for observar o conceito, você dá uma olhadinha se você vai encontrar essas 3 palavras, certo? Então, ele fala assim: entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir, olha aí minhas 3 palavras, tá? Aí ele fala riscos de saúde, de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens de prestação de serviço de interesse para a saúde, abrangendo. E aí ele vai citar aqui mais alguma coisa, tá bom? Então, tudo que for intervir nesse processo aí, nessa problemática, né, decorrente dessa parte sanitária, dessa parte do meio ambiente, da produção, circulação de bens de consumo, é de responsabilidade da vigilância sanitária, certo? Depois ele fala, no inciso 1, que a vigilância sanitária ela vai trabalhar com controles de bens de consumo que se relacionam direta ou indiretamente à área da saúde. André, o que é esse raio desse direto e indiretamente à área da saúde, né? Porque você já utilizou esse termo, só que você utilizou diretamente e indiretamente quando você falou da iniciativa pública e da iniciativa privada, né? Que é lá no artigo 199 da Constituição, que ela vai participar. Então aqui ela está falando a mesma coisa, né? Que nós vamos trabalhar aí com serviço público e serviço privado, nada a ver, meu cheiro, tá? Aqui quando a gente trata dessas ações que vão ser prestadas diretamente ou indiretamente, está relacionado assim, aquilo que vai intervir diretamente na sua saúde. Então vou dar um exemplo para você. Você comer uma carne estragada, ou aí um vizinho comer uma carne estragada, isso vai interferir diretamente na sua saúde? Vai, né? Então vai, sei lá, dar uma dor de barriga, dar vômito, né? Dar alguma coisa, vai intervir diretamente, tá bom? E o indiretamente é aquilo que diretamente, né, não proporciona um dano, tá? Então sempre quando eu vou dar esse exemplo do indiretamente, eu falo de uma boneca Polly. Não sei se você conhece essa bonequinha, uma bonequinha velha magrelinha assim, cara, né? Que chama bonequinha Polly. Essa bonequinha, ela tem alguma relação com a vigilância sanitária? Não.
Quem cuida dessa bonequinha aí é o Imetro, né? Quando ele coloca aquele tipo 3, né? E corta, né? Que criança menor de 3 anos não pode utilizar o brinquedo. Então, quem é responsável por essa boneca é o Imetro. Ué, André, então por que você tá falando de vigilância sanitária? Que é assim, nós tivemos um caso de uma criança que tinha uma boneca Polly que vinha um imã nela, grudado. Aí essa criança colocou na boquinha, ingeriu esse imã e morreu. Foi a óbito. Isso passou em várias redes nacionais, tá? Na rede, assim, Brasil inteiro. Só que aí, como causou um dano à saúde dessa criança, quem vai intervir nisso? Quem vai pegar essas bonecas e recolher em âmbito nacional, no país inteiro? Vigilância sanitária. Ué, André, mas a vigilância sanitária não trabalha com essa parte de dejetos, de alimento, essa parte aí? Tá, mas lembra que eu falei pra vocês que ela também vai intervir indiretamente? Então, diretamente, essa boneca não tinha nada a ver com vigilância sanitária, mas se causar um dano à saúde dessa pessoa, aí ela vai intervir, tá? Então, foi o caso, né? Diretamente não tinha nada a ver, mas se causou um dano, aí ela entra para intervir também, tá bom? Isso é o que a gente entende por indiretamente, direto e indiretamente. Agora, você comeu uma carne estragada, é diretamente, causa um dano ali na hora pra você, tá? Não precisa eu esperar, sei lá, alguma coisa, eu sei que vai causar. Isso é o diretamente, tá bom? E ali no inciso 2, ele fala que o controle da prestação de serviço que se relaciona direto ou indiretamente com a saúde. Então, ela vai intervir tanto no controle de bens de consumo como no controle de bens de serviço, tá? Então, aquilo que a gente consome, mas também aquele serviço que possa estar sendo prestado e não seja um serviço eficaz, tá? Eficiente aí para garantir essa assistência, certinho? E para terminar, meus cheirinhos, nós vamos aí para o capítulo 2, que estabelece os princípios e as diretrizes do SUS, que é o artigo 7º, tá? É um artigo muito importante, ele é bem extenso, tá? Nós temos aí 3 incisos, mas eu vou explicar todos aí e vai ficar a compreensão bem mais fácil, tá? Então, os princípios e as diretrizes, só colocar aqui no lugarzinho. Os princípios e as diretrizes, a gente trabalha muito com eles, tá? E aí estabelece esse direcionamento de como a gente vai trabalhar na área da saúde. Então, pega esse material, acompanha comigo, tá bom? O primeiro princípio, ele estabelece uma universalização. A gente já até utilizou esse termo várias vezes, né? Universalização é essa universalidade, esse direito que é assegurado para qualquer pessoa, tá? Acesso universal, acesso para todos. Qualquer pessoa que estiver nesse país vai ter direito a ter esse acesso de saúde, tá? E essa universalidade, ele também explica um pouquinho mais. Ele fala que são em todos os níveis de assistência. Então, quando a gente utiliza esse termo, todos os níveis de assistência, a gente entende o seguinte, que o acesso é para todos, conforme a necessidade de cada um, em todos os níveis. Então, seja da menor complexidade até a maior. Se eu preciso de uma consulta no postinho, eu vou ter. Mas se eu preciso de uma UTI, eu vou ter, tá? Então, quando a gente fala em complexidades, em níveis de complexidade, e é crescente, da menor para maior, significa isso, que naquilo que você for necessário, você vai ter, tá bom? O inciso 2, que é o segundo, ele estabelece a integralidade das ações. Só que essa integralidade, no meu conhecimento e no conhecimento de vocês, já ficou estabelecido que para ser integralidade eu tenho que ter promoção, proteção e recuperação. Nós já falamos sobre isso várias vezes, tá? Só que aqui ele fala assim, integralidade das ações, entendida como um conjunto articulado e contínuo. Aí ele fala das ações e dos serviços preventivos e curativos. Ué, André, mas ele não colocou aí promoção, proteção e recuperação. Mas aqui ele colocou que os serviços preventivos vão estar sendo prestados. Então, serviços preventivos é o quê? Promoção e prevenção. E quando ele coloca curativos, essa palavra se traduz, dentro dessa palavra nós temos as palavras proteção e recuperação, tá? Porque proteção e recuperação é a parte médica curativista ou assistencialista. Então ele conseguiu traduzir sim a integralidade, mesmo ele não falando de promoção, proteção e recuperação, tá? Porque ele falou que nós iríamos trabalhar com as ações tanto preventivas, mas também com as ações curativas, certo? Vou mais, individuais e coletivos. Então essa assistência ela vai ser prestada tanto individual, mas também de forma coletiva, tá? Já havíamos comentado isso, né, lá na Constituição, né, isoladamente ou em conjunto, é a mesma coisa. Exigidos para cada caso.
Existe uma palavra que é equidade, que muitos aluninhos pensam que é igualdade e não é. A equidade é conforme a necessidade. Então, se eu fosse tirar essa frasezinha que eu li para vocês, exigidos aí, conforme cada caso, para substituir essa frase, eu poderia utilizar a palavra equidade, porque equidade é proporcionar conforme a necessidade. Então, na hora que ele coloca ali, exigidos para cada caso, é conforme a necessidade de cada um, tá? E aí ele termina falando desses níveis de complexidade desse sistema, que vão ser prestados em todos os níveis de complexidade, tá? Desde a menor complexidade até a maior, certo? Vamos agora para o terceiro. O terceiro, ele fala da preservação da autonomia na defesa de sua integridade física e moral. O que é essa preservação? Essa preservação dessa autonomia é aquela autonomia que nós temos de... Ah, você foi lá no hospital, tem que tomar uma medicação. Não quero tomar medicação. Ah, eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico. Não quero fazer um procedimento cirúrgico. Então, essa autonomia que nós temos sobre a nossa saúde, tá? Claro que você não pode possibilitar que outras pessoas corram risco. Então, sei lá, tá com uma doença infecto-contagiosa. Aí não, aí você não tem esse poder de escolha porque você vive em sociedade, tá? Aí você tem que, o Estado tem que assegurar isso para que não haja essa propagação. Agora, quando você quiser se recusar, não quero essa medicação, não quero fazer uma cirurgia, você, claro que responde, né? Por isso que você tem que preencher o documento. E esse documento vai eximir a equipe que está prestando assistência de se responsabilizar por qualquer agravo que você tenha, mas também você tem essa autonomia aí que ele diz, tá? Que nós temos a autonomia sobre a nossa saúde, ok? Agora vamos para o 4. O 4 é aquele que eu também já havia comentado, que ele fala da igualdade de assistência. Então, no SUS existe igualdade? Existe. Só que a igualdade no SUS, meu cheirinho, ele é entendido como uma igualdade que tem que ser sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Então, eu não posso dar privilégio para ninguém, tá? Não posso privilegiar o atendimento de ninguém. E também, eu não posso ter nenhum tipo de discriminação, tá? Seja de raça, seja de cor, seja de orientação sexual, tá? Seja de idade. Então, não pode ter essa discriminação. Por isso que ele fala de igualdade, tá? O direito à informação às pessoas assistidas sobre o seu estado de saúde significa o quê? Que você tá lá no hospital e você fala assim, ah, doutor, eu queria saber o que eu tenho. Então, esse direito é assegurado, direito à informação sobre aquilo que você tem. Existe um outro direito que também é assegurado por lei, que é dentro de uma outra lei, no caso é uma portaria, né? Que aqui nós estamos trabalhando com uma lei, é a portaria 3, acho que é 339, negócio assim, não tenho certeza, mas é a do Pacto pela Saúde, tá? Então, a do Pacto pela Saúde, ela determinou que nós teríamos direito a ver nosso prontuário sempre que solicitado. Então, se você quiser ter acesso ao seu prontuário, tá escrito isso na lei, que você pode ver seu prontuário, tá? Você pode pedir para ver seu prontuário e aí manusear esse prontuário, olhar mesmo, tá? Você só não pode levar ele embaixo do braço e ir embora, porque é um documento da instituição, tá? Mas você pode sim para ver seu prontuário. Então, a legislação fala, tá? Que você vai ter direito, acesso a ver seu prontuário sempre que solicitar. Vamos mais, divulgação das informações quanto ao potencial do serviço a ser utilizado. O que significa? Gente, eu tenho que divulgar o que o SUS tem. O SUS tem ACS, o SUS tem Programa Saúde da Família, o SUS tem política do homem, tem a política da mulher, tem a política bucal? Tem. Então, a gente precisa divulgar aquilo que o sistema presta, tá? Por isso que a gente fala divulgação das informações. Vamos mais. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos, orientação programática. Nós temos as notificações, tá? Vocês, a CS, vocês fazem essas notificações. Nós temos uma ficha, que é a ficha do CIAB, que é a ficha D, que é de procedimentos e notificações. Então, na hora que você precisa notificar, você preenche essa ficha, que é de notificação. E aí, o que acontece? Essa notificação, você pode notificar uma doença que seja uma doença de notificação obrigatória, né? Existem algumas doenças que nós temos obrigatoriedade de notificar. Ah, mas o paciente tem dengue e ele não quer que notifique. Não tem querer não, tá? Existe essa obrigatoriedade. Então, quando a gente fala dessa notificação, fica registrado, né, aí dentro do sistema, que é o sistema de informação,
E na hora que a gente for fazer um planejamento futuro do próximo ano, a gente utiliza-se dessas informações, tá? Então, por isso que ele fala ali, ó, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos, orientação programática. Então a gente pega essas informações da vigilância epidemiológica e através dessas informações a gente vai saber quanto que a gente vai gastar no ano que vem, quantos profissionais nós estamos precisando, quais são os recursos que serão utilizados, tá? Então é nesse sentido. A próxima fala da participação da comunidade, que a gente até já comentou, é uma das diretrizes, né, lá no artigo 198 da Constituição. Depois ele fala da descentralização política administrativa, que é quando eu tiro o poder máximo da União e compartilho entre estados, DF e municípios, também já expliquei isso, né? Porque também é uma das diretrizes do SUS e vai ser com uma direção única em cada esfera de governo, né? Então, na União, Ministério da Saúde, nos estados, Distrito Federal, Secretaria Estadual de Saúde, e nos municípios, Secretaria Municipal de Saúde, tá? A nossa descentralização vai ser dado ênfase aos municípios. Então, o município vai ser o maior detentor do poder. Por quê? Porque o município está próximo do problema, tá? Então, a responsabilidade maior da descentralização vai ser dada aos municípios e não aos estados. E quando o município descentralizar essas ações, ele vai ter que trabalhar de forma regionalizada e hierarquizada. O que significa regionalizar? Regionalizar significa delimitar um espaço, tá? Então você delimita um espaço menor, por quê? Porque fica mais fácil de trabalhar. Por isso que o ACS trabalha num espaço menor. Depois a gente comenta isso que é na próxima aula, tá? Então a gente delimita o espaço, regionaliza e hierarquiza. O que é hierarquizar? Sempre da menor complexidade até a maior complexidade, tá bom? E para dar sequência aí, ele fala conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos de todas as esferas, ou seja, todas as esferas de governo, União, estados, DF e municípios. Todo mundo vai ter que contribuir financeiramente para o SUS? Vai. Todo mundo vai ter que contratar profissionais e recursos humanos? Vai. Todo mundo vai ter que comprar material e destinar para a área da saúde? Vão, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fala que essa capacidade, né, ou seja, essa complexidade de serviço ela vai ser prestada, eu não posso achar que esses serviços são prestados só pela União, que a União é a responsável por fazer isso tudo, não, tá? Então, tudo isso, seja a contratação de profissionais, seja destinar dinheiro para a área da saúde, seja comprar novos maquinários, é de responsabilidade de todas as esferas, certo? Vamos para o 12, capacidade de resolução. Capacidade de resolução, meus cheirinhos, de serviços em todos os níveis de assistência é capacidade de resolver aquilo que é da sua responsabilidade. Então, se sua responsabilidade é atenção básica, cumpra com essa responsabilidade, faça lá a atenção básica. Agora, se sua responsabilidade é de média ou de alta, então assuma média e alta complexidade, tá? Então, capacidade de resolução é capacidade de resolver aquilo que é da sua responsabilidade. E para terminar, meus amores, nós vamos fechar com a organização dos serviços de modo a evitar duplicidades para fins idênticos. Ai, André, que trem complicado. É assim, é fácil. Essa duplicidade pode ser tanto de recursos humanos como de recursos materiais. Então, exemplo. No município eu tenho 5 urologistas, eu não preciso nem de um, né? Quanto mais de 5. Então eu tenho uma duplicidade para o mesmo fim sem que haja necessidade, tá? E de recursos materiais, eu tenho 3 aparelhos de raio-x, não uso nenhum. Tenho uma duplicidade sem uma necessidade, tá bom? Então, cheirinhos, terminamos mais uma aula, tá? Conseguimos aí finalizar esses artigos da 8080, que são os artigos mais importantes, e tem que interagir, tem que mandar o material, meus cheiros, não pode esquecer de mandar esse material para mim, tá? Aquele que você vai ter que digitar lá no formato Word, mandar, porque também é uns critérios de avaliação, né? Então, ler o texto, entrar nas videoaulas, interagir no fórum e mandar esse trabalhinho toda semana para eu poder corrigir. É questão de avaliação, é questão que eu vou estar avaliando vocês através disso, tá? Através do materialzinho. Então, não pode esquecer de enviar. Tem uma semana para enviar, tá? Então, o conteúdo não é extenso, o conteúdo é muito direcionado, tá? Então, é só pegar esse conteúdo, trabalhar nessa semaninha e me enviar até o final de semana.
Aí eu dou uma nota para essa avaliação. E na próxima semana nós encerramos o nosso conteúdo, né? Nós vamos encerrar aí com a 1886, que é o nosso próximo vídeo, nossa próxima videoaula. E a 1886 vai falar da competência das atribuições desse ACS, tá? Estabelece as diretrizes e também estabelece as competências do ACS. O que ele vai ter que fazer, qual é a responsabilidade deles, tá? Ou seja, de vocês, tá bom? Então, meu cheiro, um beijo, beijo, beijo. Até a próxima, tá? E volte bem animado.